Voltamos a conversar sobre a mudança de pensamento em relação a ter ou não filho. Vamos ouvir os argumentos de duas mulheres que tomaram a decisão de não ter. Sempre soube, acho que eu desde criança assim nunca levei jeito para maternidade, nada. Nunca me vi sendo mãe, para ser sincera. Nunca sonhei em ter filhos desde criança. Acho que quando normalmente as crianças brincam que vão casar, vão ter filhos. Eu nunca quis, acho que nem casar e nem ter filhos. Acho que foi no meu último ano da faculdade. Uma amiga muito próxima de mim, a gente tinha idade meio próxima assim também. Ela engravidou e acho que foi o primeiro contato que eu tive assim, de fato, com a maternidade real. Então, desde o processo de parto, amamentação, os primeiros meses e anos da filha dela. E eu lembro que foi uma coisa que me deixou muito chocada, assim. Eu vi que a maneira como ela estava passando por aquilo, era uma coisa que eu não queria pra mim, que eu não me via meio que vivendo aquela vida. Eu já acho tão difícil hoje, eu já acho que a gente já tem muita dificuldade para manter a saúde mental, para dar conta de todas as cobranças, todas as mudanças com redes sociais, com internet. Eu me questiono também em que mundo eu colocaria uma criança, assim. Isso me passa na cabeça, é uma questão. Eu tinha muito medo de engravidar, muito medo mesmo. Eu já cheguei a tomar anticoncepcional durante muito tempo, mas eu queria uma opção que não fosse hormonal, porque começou a me fazer mal e tudo mais. Eu optei também pelo DIU, mas o meu corpo não se adaptou, e aí eu falei, já que eu não quero mesmo, vou começar atrás da laqueadura, e aí eu fiz. Para mim é extremamente importante eu poder decidir de última hora se eu quero ou não fazer alguma coisa, onde eu quero estar ou com o que eu quero gastar o meu dinheiro, né? Muda tudo. Eu sei que a gente tem uma ideia um pouco romântica sobre ter filhos ou sobre o inatismo disso, né? Nossa, como isso floresce na mulher como se fosse algo, né, inato mesmo, e eu não acredito nisso. Mas, e pode até parecer, né? Acho que quando a gente fala assim, as pessoas acham até um pouco egoísta dessa questão da liberdade, mas eu não me importo muito, não. De verdade é o que eu sinto. Nunca sonhei, nunca quis. A questão da liberdade, de escolha, do poder de ir e vir, de fazer as coisas que eu quiser. E um filho muda isso, principalmente para a mulher. Né? Eu sempre brinquei que a mulher, se ela quiser ter filho, tem que ser uma escolha só dela, porque a sociedade foi construída para que isso seja uma responsabilidade só da mulher. É um negócio muito complicado e uma outra coisa assim que sempre me deu um parafusinho na cabeça, pensar muito, tipo, como o mundo tá hoje, como que eu vou colocar uma criança no mundo do jeito que tá hoje, tipo, com violência, com guerra, com tudo que tá acontecendo, sabe? Ser responsável por isso. Então, eu não acho que seja um mau negócio, mas quem quer ter, tem que ter, mas eu não quero. A fala de uma das entrevistadas pelo Fim, quando ela diz que quem quiser ter, que tenha, e eu não quero ter, que é evidentemente, do ponto de vista do indivíduo, corretíssima, né? E é evidentemente escolha liberal de novo, né? Assim, olha, você quer ter? Tenha, ué, mas eu não quero ter. Por que eu sou obrigado a ter? Claro que não é, né? É claro que existe sim uma pressão histórica, pré-histórica, para que se gere filhos. Então, acho que isso não está nem em discussão. Eu entendo quando uma delas diz que acha que ela é egoísta e tal. Normalmente as pessoas pensam isso mesmo, né? É quase se fosse uma espécie de consciência ou inconsciente coletivo da espécie ser egoísta e tal. Ainda mais uma mulher não quer gerar filhos. É claro que essa ideia de que toda mulher tem um desejo inato de ter filhos, é evidente que isso não é sustentado, né? Agora, que muitas mulheres têm desejo de ter filho, tem. Isso não significa que todas têm, né? Agora, tem um elemento nessa discussão toda que não tem a ver com a escolha liberal, que é um elemento a se preocupar, que são os desdobramentos sociais históricos dessa decisão em escala. Do que a gente está falando? A gente está falando como a ampliação do comportamento liberal, baseado na escolha individual,
que é o comportamento liberal, a ampliação desse comportamento transformou as sociedades modernas, para o bem e para o mal, no sentido de... Nem todo mundo tem isso claro quando está falando de si mesmo. Agora, muitas vezes as pessoas citam o custo financeiro de ter filhos. Então, custa cada vez mais, as pessoas têm que trabalhar cada vez mais para dar conta das necessidades dos filhos e passam menos tempo com os filhos, porque têm que trabalhar mais. Aí, nesse contexto, elas se perguntam, filhos para quê? Então, o mundo que nós estamos construindo tem levado as pessoas a decidir não ter filhos? Mas com certeza. Quer dizer assim, é por isso que, apesar de que há no centro uma escolha liberal, como a gente viu nas duas meninas, você tem um contexto histórico social aqui que você citou, especificamente em relação a é mais caro, você tem custo de escola, se você quiser elevar seu filho para uma condição de escola que você ache melhor, mais futuro profissional, inclusive de atendimento de saúde e tal, né? Você tem que trabalhar mais, por isso fica menos, como você disse, com a criança. Então, esses são elementos sociais que transcendem a escolha liberal. Mas esses elementos da conjuntura moderna de sociedade, sim, tornam os filhos um mau negócio. Tornam. Quando você joga isso para trás, seja para a história ou para a pré-história, que normalmente se esquece, a gente tem mais tempo de pré-história do que história, espécie. Quando você joga isso para trás, a ideia de escolha liberal ou de independência não existia. Inclusive porque se fosse sozinho, estava lascado. Não tinha coisa pior do que uma mulher grávida dando à luz sozinha na pré-história. Ela ia provavelmente morrer, os dois. A dependência do bando, do grupo, é gigantesco. Aliás, uma das apostas do capitalismo contemporâneo é que você dependerá cada vez menos do núcleo familiar e cada vez mais das empresas que oferecem serviços. E esses argumentos mais, assim, digamos, macro, não é? Então, é muito consumo, o planeta não suporta mais, veja a crise climática, também tem peso esse pensamento? A ideia de que tem gente demais no mundo, não há dúvida que é um problema. Gente demais depende de mais geração de comida, que é a grande falha das pessoas que acham que pode sustentar a humanidade com sua horta natural na varanda, né? Se dependesse de horta natural na varanda para sustentar 8 bilhões de pessoas. Então, acho que a gente pode sim pensar que tem gente demais no mundo e que, portanto, de repente, você botar mais uma criança no mundo, ou várias pessoas botando criança no mundo, você ainda aumentaria mais o número dessas crianças. Apesar de que quem normalmente faz esse raciocínio e normalmente toma essa decisão é normalmente as pessoas com uma condição melhor. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.